E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos agora começar a resolução da prova de agente censitário municipal, que ocorreu ontem, dia 10 de abril, na parte da tarde, tá bom? Prova de raciocínio lógico, tá? E aí a gente vai começar aqui com a questão de número 11, tá bom? Questão de número 11 diz assim, ó: considere a afirmação. Se a pessoa tomou vacina, então não teve Covid séria. De acordo com essa afirmação, é correto concluir que... Galera, presta atenção numa coisa aqui, ó. Eu tenho um se, então. Então, se eu tenho um se, então, logicamente que aqui eu tenho uma condicional. E aí, veja que essa informação ela é correta e eu quero uma outra afirmação correta, ou seja, eu quero uma equivalência dessa condicional, tá bom? Quando a gente está trabalhando equivalência da condicional, há duas possibilidades. A primeira é o Neymar. Você nega a primeira ou mantém a segunda. Nega a primeira, mantém a segunda. Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda, troca o se então por um ou. Então, se eu fosse pensar por essa possibilidade, eu teria que negar a primeira proposição, que é a pessoa tomou vacina, e teria que manter a segunda, não teve Covid séria, tá? E aí, entre essas duas proposições, eu colocaria o ou. Então, ficaria assim, ó: a pessoa não tomou vacina, que eu estou negando P, tá bom? Estou negando a primeira. A pessoa não tomou vacina ou não teve Covid séria. Então, ficaria assim, ó: a pessoa não tomou vacina ou não teve Covid séria. Se a gente for olhar direitinho, não tem essa possibilidade aqui, ó. Não tem ela, tá? A pessoa não tomou vacina ou não teve Covid séria. Essa seria uma possibilidade para essa questão, ainda que não esteja aqui, tá? Então, não atendendo a nossa primeira possibilidade, a gente vai para a segunda possibilidade, que é a contrapositiva. O que é a contrapositiva? Você vai inverter a ordem da condicional negando as duas. Então, onde você tinha a segunda proposição, você coloca a primeira, e onde você tinha a primeira, você coloca a segunda. Você inverte a ordem negando as duas. Ou seja, vamos começar com a negação da segunda. Teve Covid séria, a pessoa teve Covid séria, e vamos terminar com a negação da primeira. A pessoa não tomou vacina. Entre essas duas, eu teria o se então. Então, dessa maneira, eu diria que se a pessoa teve Covid séria, então ela não tomou vacina. Ó, então, se a pessoa teve Covid, ó, neguei a primeira e neguei a segunda. Só que lembrando que isso está na ordem contrária. A primeira é, na verdade, a segunda, e a segunda, na verdade, é a primeira. Então, ó, se a pessoa teve Covid séria, então não tomou vacina. Ó, eu neguei a proposição que, ó, a pessoa teve Covid séria, eu neguei a primeira. A pessoa não tomou vacina. E aí eu tenho um se então, tem uma nova condicional, tá? Então vai ficar assim, ó, invertendo, ó, se, aí eu venho com a negação de que teve Covid séria, então, aí venho com a negação de P, que é a pessoa não tomou vacina. Se a pessoa teve Covid séria, então não tomou vacina. Veja que essa afirmação eu tenho aqui. Ó, se a pessoa teve Covid séria, então não tomou vacina. Ou seja, a minha afirmação correta, equivalente à primeira, está justamente na alternativa C de casa. Beleza? Então, essa é uma questãozinha que é muito clássica, muito recorrente de concursos públicos, tá? Ele te dá uma condicional e pede que você busque a equivalência dela.
há essas duas possibilidades. Você tenta uma, se não der certo, tenta a outra, até que você encontre uma das possibilidades que encaixe nessa situação das alternativas da questão. Tranquilo? Então, gostou da dica? Deixa o like aí, tá? Questãozinha 11, uma questãozinha clássica de concursos. Tá resolvida aí. Qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários. Daqui a pouquinho a gente volta para resolver, então, a questão de número 12 dessa prova. Tranquilo? Obrigado aí pela atenção, galera. E eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos agora à resolução da questão 12 da prova de agente censitário municipal do IBGE que ocorreu ontem, dia 10 de abril, beleza? Questão 12 de raciocínio lógico. Vamos acompanhar aqui. Diz assim: Abel, Bento e Caio trabalham em equipe e costumam chegar ao trabalho pontualmente às 9 horas. Certo dia, por causa da chuva, ocorreu o seguinte: Abel chegou meia hora depois de Caio. Bento chegou às 9 horas e 12 minutos. Caio saiu mais cedo de casa e chegou às 8 horas e 52 minutos. O tempo que Bento esperou até Abel chegar foi de... Vamos lá, vamos por partes. Vamos analisar cada uma dessas informações individualmente e depois vamos começar a associá-las para ver se a gente consegue chegar a uma conclusão, tá bom? Primeira coisa que a gente observa aqui é que o Abel chegou meia hora depois de Caio, ou seja, o Abel chegou 30 minutos depois de Caio, ou seja, o horário que Abel chegou é o horário que Caio chegou mais 30 minutos, certo? Se Abel chegou meia hora depois, ele chegou num horário de Caio mais 30 minutos para frente. Bento chegou às 9 horas e 12 minutos. Caio saiu mais cedo de casa e chegou às 8 horas e 52 minutos. Aí vamos lá. Se o Caio chegou às 8 horas e 52 minutos e o Caio chegou meia hora depois, perdão, o Abel chegou meia hora depois do Caio, o Caio chegou às 8h52 e o Abel chegou 30 minutos depois, então você pode ir contando de 10 em 10 minutos, tá? Ó, 8h52, aí mais 10 minutos, 9 e 2, mais 10 minutos, 9 e 12, mais 10 minutos, 9 horas e 22 minutos foi a hora que o Abel chegou, beleza? Então, ó, o Abel chegou meia hora depois de Caio, 30 minutos depois de Caio, o Caio chegou às 8h52, eu coloco 30 minutos para frente, 9 horas e 22 minutos, tá? Então, o Bento chegou às 9h12, o Caio às 8h52, o Abel às 9h22, tá? Ele quer saber aqui o tempo que Bento esperou até Abel chegar. Então, o Bento chegou às 9h12 e ele teve que esperar até às 9h22 para que Abel chegasse. Então, de 9h12 a 9h22, decorreram aí 10 minutos. Ou seja, o Abel chegou 10 minutos depois do Bento. Então, a espera do Bento foi exatamente de 10 minutos. Nossa resposta aqui, a alternativa A, tá bom? Questão simples, tranquila, era só você trabalhar essas informações individualmente, depois relacioná-las e chegaria muito facilmente à tua conclusão. Tranquilo? Gostou da dica? Gostou da resolução? Deixa o like no vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e daqui a pouquinho eu retorno para a gente resolver mais uma questão dessa prova, a questão de número 13, tá bom? Obrigado aí, galera. Valeu pela presença de vocês, pela atenção de vocês. E daqui a pouquinho eu volto. Como eu sempre digo, eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Questão número 13 da prova de agente censitário municipal, da prova do IBGE
raciocínio lógico que ocorreu ontem, dia 10 de abril. Beleza? Vamos lá. Questão 13, uma questão aí de tabelas, gráficos e tabelas. Diz assim, ó. O gráfico a seguir mostra a evolução da população brasileira até 2010, tá? Aí ele coloca aqui, evolução da população residente no Brasil em milhões de pessoas, né? Fonte é o censo de 2010 do IBGE. E aí ele quer saber o seguinte, ó. O período em que houve maior crescimento populacional em termos absolutos foi... Gente, termos absolutos, quantidade real, tá bom? Se fosse termos relativos, seria um aumento percentual, tá? Então, presta atenção nisso aqui. Quando é um aumento em termos relativos, geralmente é um aumento percentual. Em termos absolutos, é uma quantidade real, tá? Aí ele dá alguns períodos aqui, eu vou ter que verificar. Dentre esses 5 períodos, qual deles houve maior crescimento populacional, tá bom? Eu tenho uma preocupação muito grande que a galera, principalmente que vai assistir esse vídeo no celular, pode não estar enxergando, né, direitinho essa tabela. Então, justamente para atender vocês, tá? Para não prejudicar a interpretação e entendimento de vocês, eu coloquei numa outra tela aqui o mesmo gráfico maiorzinho, tá? Eu acho que assim ficou legal. Deve estar legal, deve estar melhor de vocês visualizarem, tá bom? Então, a gente vai dar uma analisada a partir desse gráfico, e aí observe que os períodos que ele coloca lá, ó, 1960 a 1970, 1970 a 1980, 1890, ou 1980, quase não sai, 1980 a 1991, 1991 a 2000, 2000 a 2010, beleza? Eu vou analisar neste gráfico maior, ampliado aqui, para vocês, o que vai acontecer de 1960 a 1970. Então, veja aqui, ó, 1960, eu estou com uma população de 70 milhões, 1970, eu estou com uma população de 93 milhões e 100 mil, tá? Então, vamos aqui, ó, de 70 para 93,1, ó, aumentou quanto daqui para cá? É só fazer o maior menos o menor. 93,1 menos 70 vai dar 23,1. 23,1 foi o que aumentou de 1960 a 1970, que é a letra A, tá bom? Vamos lá. 1970 a 1980, que é a letra B. Então, ó, aumentou de 93,1 para 119. Para eu saber o quanto aumentou, vou fazer 119 menos 93,1, né? Vai dar quanto aí? Vai dar 25,9, tá? Ó, 119 menos 93,1. Foi esse o aumento entre 1970 e 1980, tá bom? Agora, 1980 a 1991. Aumentou de 119 para 146,8. Eu vou fazer 146,8 menos 119, vai dar aí 27,8 o crescimento entre 1980 e 1991. Agora, de 91 a 2000, aumentou de 146,8 para 169,8. Faço 169 menos 146, vai dar aí exatamente 23, não é isso? 23 foi o que aumentou. E, finalmente, de 2000 a 2010, ó, aqui eu tenho 190,7, esqueça esse 55 aqui, tá? Ele está aqui só para atrapalhar. 190,7 para 169,8. Aumentou quanto aqui, ó? 190,7 menos 169,8 dá 20,9, não é isso? Então, veja, o aumento de 1960 a 1970 foi 23,1. De 70 a 80, 25,9.
De 80 a 91, 27,8%. De 91 a 2000, 23%. E de 2000 a 2010 foi 20,9%. Tá bom? Esses são os 5 aumentos dos 5 períodos lá das alternativas. Volta aqui e observa. Ele quer saber o período que houve maior crescimento populacional. Maior crescimento, gente, foi aqui, ó, de 1980 a 1991, que foi um aumento de 27,8 milhões de pessoas. Ou seja, de 80 a 91, minha resposta está aqui, ó, a alternativa C, tá bom? Então, é só você perceber qual era a diferença entre cada duas medições aqui que ele está pedindo em cada item, e onde você tivesse a maior diferença, você teria, obviamente, o maior aumento em termos absolutos, tá bom? Então, é só fazer isso, questão super simples, super tranquila, tá? E aí tá nosso gabarito letra C, tá bom? Questão muito simples, muito fácil, muito tranquila de se resolver. Tudo bem? Então, se gostou da dica, deixa o like aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e a gente vai continuar resolvendo essa prova daqui a pouquinho com a questão de número 14. Tudo bem, galera? Obrigado aí pela atenção de todos. Daqui a pouco eu volto e, como eu sempre digo, eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Questão de número 14 da nossa prova de raciocínio lógico para os cargos de agente censitário municipal, agente censitário regional do IBGE 2012, prova essa que ocorreu na tarde de ontem, domingo, dia 10 de abril, beleza? Vamos à nossa resolução da questão 14, tá na tela aí já. Diz assim, ó, na feira, a barraca do pastel vende um pastel e um copo de caldo de cana, R$13. Sabe-se que o pastel custa R$3 a mais que o copo de caldo de cana. O pastel custa quanto? Vamos lá. Para facilitar um pouco o nosso entendimento, vamos pensar que eu não sei o preço do pastel, então vou chamar o preço do pastel de P, e eu também não sei o preço do caldo de cana, então vou chamar o caldo de cana de C, tá bom? Então, preço do pastel é P, preço do caldo de cana é C. E aí, vamos para a nossa primeira informação do problema, né? Que diz que um pastel mais um copo de caldo de cana custam R$13. Então, ó, pastel mais caldo de cana, R$13. Sabe-se também que o pastel custa R$3 a mais que o copo de caldo de cana. Ou seja, o preço do pastel é igual ao preço do caldo de cana mais R$3. Aí vamos observar que o P daqui é o mesmo P daqui de cima. Ó. O mesmo P daqui de baixo é o P de cima. Eu poderia, então, substituir esse P por C mais 3. Ó. No lugar desse P aqui, eu poderia colocar C mais 3. Fazendo essa troca do P pelo C mais 3, eu passaria a ter o quê? Ó? Isso aqui, que agora é C mais 3, mais o C, que eu já tinha, ó, o P agora é C mais 3, mais o C, que eu já tinha, igual a 13. C mais C dá 2 vezes C. Esse 3 passa para lá menos 3. Então, vai ficar C mais C, 2C. 3 passa para o outro lado, menos 3. Então, vai ficar 2C, 13 menos 3. Tá certo? C mais C dá 2C. E aqui esse 3 passa para o outro lado, menos 3. Vai ficar 13 menos 3. 13 menos 3 é 10, né? Então, vou ficar com 2C igual a 10. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. C é 10 dividido por 2, ou seja, o caldo de cana custa R$5. Mas é o preço do caldo de cana que eu quero? Não, senhores, tá? Eu quero saber o preço do pastel. Qual é o preço do pastel? Volta aqui, ó. Volta bem aqui. O preço do pastel é o caldo de cana mais R$3. Ó, o pastel custa R$3 a mais que o copo de caldo de cana. Então, se o caldo de cana custa 5
e o pastel custa 3 a mais, 5 mais 3, R$ 8. Esse é o preço do meu pastel. Observe, comprando um pastel mais um caldo de cana dá R$ 13. Confere. E o pastel custa R$ 3 a mais que o copo de caldo de cana, também confere. E assim, o preço do nosso pastel, R$ 8, alternativa C de casa. Beleza? Questãozinha bem suave, bem tranquila, muito simples, não tinha como errar essa questão. É interpretação pura, matemática quase nenhuma, interpretação quase que na sua totalidade. Tranquilo? Se gostou da dica da resolução, deixa aí seu like e daqui a pouquinho a gente vem com a próxima questão, questão de número 15 dessa prova de agente censitário municipal e agente censitário regional. Tranquilo? Obrigado aí pela atenção de todos e daqui a pouco a gente volta para mais uma questão. Como eu sempre digo, eu fui! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Questão número 15 da prova de agente censitário municipal, né? Da prova do IBGE, raciocínio lógico, realizada ontem à tarde. Vamos aqui para a questão 15. Questão bem tranquila, tá? Vamos à leitura, então. Diz assim, ó. No censo de 2010, Laura foi entrevistada pelo recenseador Mário. Início da entrevista. Mário, quantas pessoas moram nesta casa? Laura responde, 4. Eu, que me chamo Laura, meu marido João e meus 2 filhos, Alberto e Roberto. Roberto. Mário, todos trabalham? Laura responde, não. Dessa entrevista, o que é correto concluir? Vamos lá. Presta atenção aqui, ó. 2 informações são super importantes aqui. E são as respostas da entrevistada Laura, tá? Primeiro, ela diz que são 4 pessoas na casa dela, tá? Depois ela diz que nem todas elas trabalham. Percebeu aqui, ó? Mário pergunta, todos trabalham? Ela diz que não. Ou seja, nem todas as 4 pessoas desta casa trabalham. Então, a gente já pode concluir que nem todas as pessoas da casa de Laura trabalham. O que não quer dizer que ninguém trabalha, tá? Se ela fala assim, todos trabalham, ela diz que não, nem todos trabalham. Pode ser que só um trabalhe? Pode ser. Pode ser que 2 trabalhem? Pode ser. Pode ser que 3 trabalhem? Pode ser. Eu só não posso admitir que os 4 trabalhem, porque se os 4 trabalhassem, a resposta dela seria sim. Então, para que essa resposta seja não, há algumas possibilidades. Ou ninguém trabalha, é uma possibilidade, não quer dizer que isso seja certeza. Ou só um trabalha, ou 2 trabalham, ou 3 trabalham. Diante dessas 4 possibilidades, uma coisa é certa. Se nenhum, ou 2, ou 3 trabalham, é correto dizer que pelo menos uma dessas pessoas da casa não trabalha, tá? Eu não posso garantir que todas trabalhem, até porque ela respondeu que não, nem todas trabalham. Então, se nem todas trabalham, pelo menos uma não trabalha. E aí, gente, olha só que interessante. A resposta já aparece bem aqui, ó, letra D, tá bom? Ó, então, a gente poderia pensar de maneira bem rápida. Todos os 4 trabalham na casa? Não. Então, nem todas as pessoas da casa de Laura trabalham. O que quer dizer o quê? Que pelo menos uma não trabalha, ou no mínimo uma não trabalha. E é justamente o que já está aqui na nossa alternativa D, e é ela a nossa respostinha, beleza? Então, se nem todo mundo na casa dela trabalha, é fato, é certeza, é algo garantido que pelo menos uma das pessoas da casa não trabalha, tá certo?
Eu não posso garantir que uma, ou duas, ou três, ou nenhuma trabalha. Isso é uma possibilidade. Mas se nenhuma, uma, duas ou três pessoas trabalham, é certeza que pelo menos uma, no mínimo uma, não trabalha. E isso aí é uma certeza, é isso aí que vai me conduzir à resposta certa da nossa questão de número 15, tá bom? Questão muito legal, tranquilo? Gostaram da dica aí? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e daqui a pouquinho a gente volta para resolver mais uma questãozinha, a questão de número 16 dessa prova. Tá super interessante, tá bom? Um abraço, daqui a pouco eu volto. Eu fui! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Chegamos à questão de número 16. E me perdoem aí a pressa na hora de resolver. Eu queria mandar um abraço à galera que está assistindo ao vivo essa resolução aqui. Mandar um abraço aí para a nossa inscrita Tânia Mara, que mandou um recado aqui. Eu não respondi no vídeo anterior, me desculpe. É a correria do horário. Eu ainda estou lançando esses vídeos. Daqui a pouco eu tenho que assumir uma aula presencial ali, então a gente está nessa correria básica, mas para tornar possível essa resolução aqui para vocês, tá bom? Então, muito obrigado aí pela presença de vocês, a gente depende da audiência de vocês para manter o canal funcionando, né? Então vamos lá, questão 16, uma questão clássica, tá? Clássica de provas de concurso de raciocínio lógico, tá? Vocês já estão com ela aí na tela, eu vou botar aqui na minha tela, diz assim, ó. Sabe-se que a sentença, se Carla é gaúcha, então Carlos não é baiano, é falsa. Ó, ela é falsa. Se isso é falso, o que é correto concluir? Galera, olha aqui, ó. Se, então. Então, isso aqui é uma condicional, ó. É o se, então. No se, então, na condicional, lembra daquela diquinha da Vera Fischer falsa? Que é a dica da Vera Fischer falsa? Para essa afirmação aqui ser falsa, a primeira proposição tem que ser verdadeira, ó, e a segunda tem que ser falsa, tá certo? Então, para que essa proposição da condicional ela seja falsa, é necessário que haja a Vera Fischer falsa. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Então, se a primeira é verdadeira, ó, Carla de fato é gaúcha, ó, isso é uma verdade. Carla é gaúcha, é uma verdade. Carlos não é baiano, é falso. Então, se Carlos não é baiano, é falso, é porque Carlos é baiano, tá? A negação disso aqui vai ser uma verdade. Carlos não é baiano, vai ser falso. A negação disso, Carlos é baiano, será verdadeira. Então, duas conclusões que eu posso tirar daqui. Carla é gaúcha e Carlos é baiano. Ó, não precisa queimar muita pestana, não. Se você olhar aqui, a resposta já está na tua cara. Ó. Carla é gaúcha e Carlos é baiano. Duas conclusões que você pode tirar. Pronto, acabou a alternativa D. Tá bom? Agora, vamos partir da ideia que você não percebeu isso, tá? Então, a gente teria que analisar, caso eu não tivesse percebido essas duas conclusões já aparecendo aqui na letra D, eu teria que analisar uma por uma. Ó, aqui na letra A eu tenho o P e Q. Eu tenho uma conjunção. Para a conjunção ser verdadeira, as duas têm que ser verdades. Carla é gaúcha? Verdade. Carlos não é baiano, falso. Então, eu vou ter verdade e falsa. Para a conjunção, para o P e Q ser verdadeiro, as duas teriam que ser verdadeiras. Então, a letra A não é correta. Está querendo aqui o que é correto concluir. A letra A é uma afirmação falsa, então ela não é correta. Tá bom?
não quero ela. Letra B, Carla não é gaúcha. Isso aqui vai ser falso, né? Ó, se Carla é gaúcha, é verdadeiro. Carla não é gaúcha, falso. Falso aqui. Carlos não é baiano, falso também. Então, vou ter falso e falso. Para a conjunção ser verdadeira, as duas teriam que ser verdadeiras. Se as duas são falsas, o meu valor verdade vai ser falso também. Tá bom? A terceira, ó, se Carlos é baiano, então Carla não é gaúcha. Ó, aqui é um se então, uma condicional, tá? Carlos é baiano? Sim, Carlos é baiano, verdade. Ó. Verdade na primeira. Carla não é gaúcha. É falso, porque, ó, Carla é gaúcha, é verdade. Carla não é gaúcha, é falso. Então, vou ter verdade aqui, falso aqui, ó. Se é o se então, ó, vou ter a Vera Fischer falsa, tá, ó. É se então, é uma condicional. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Vera Fischer, falsa. Então, a letra C também é falsa. A letra D a gente já viu que é verdade, né? Ó, Carlos é gaúcha, verdade. Carlos é baiano, verdade. Duas verdades na conjunção geram uma verdade. Letra D. Letra E. Carla não é gaúcha. Falso. Carlos é baiano, verdade. Então, falso e verdade. Na conjunção, as duas teriam que ser verdadeiras para essa proposição ser verdadeira. Como isso não acontece, a letra E também é falsa, e aí, por eliminação, a gente também chegaria à afirmação letra D, tá bom? Então, dá para resolver essa questão direto, tirando as conclusões, pelas conclusões que você tirou das duas proposições, já dá para chegar direto à letra D, resposta, ou então, se você não percebeu isso, vai ter que analisar uma de cada vez, até encontrar aquela que seja de fato verdadeira. Lógico que aqui dá mais trabalho, porque você tem que lembrar de todas as tabelas verdade, né? No caso aqui, pelo menos a tabela verdade da conjunção, tá? E da condicional, tá? Do P e que e do P se então que. Tá legal? Então, uma questãozinha legal de ser resolvida, bem interessante, bem suave e bem carinha de concurso, bem tradicional. E não tem dificuldade, porque já é uma questão manjada. Beleza? Então, mais uma questão aí resolvida. Se gostou da dica, deixa o like aí, tá? No vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, já sabe, se inscreva e ajuda o professor a divulgar cada vez mais o seu conteúdo aqui no YouTube. Tranquilo? Então, um abraço a todos. Obrigado aí pela presença, pela audiência. Daqui a pouquinho vem a questão de número 17. Beleza? Vou ficando por aqui neste vídeo. Daqui a pouco a gente volta para resolver a próxima questão dessa prova. Beleza? Eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Questão 17 da nossa prova de agente censitário municipal e regional. Prova do IBGE que foi realizada ontem, dia 10 de abril, né? Domingão aí, tá? Outra questão bem manjada, tá? Inclusive já apareceu na prova de agente censitário de informática, né? Que foi realizado no mês de fevereiro, prova do mês de fevereiro, que inclusive tem resolução aqui no nosso canal, tá? Ó, a negação lógica da sentença. Toda cobra é verde ou venenosa é. Gente, ó, ele quer negar isso aqui. Então, para negar o toda, lembra, negação de toda, alguma não é, ou existe alguma que não é, tá? Então, negação do toda é alguma não é, ou existe alguma que não é, ou existe alguma que não foi. Depende aí do tempo verbal, beleza? Aí eu tenho aqui, ó, toda cobra é verde ou venenosa. Aqui eu tenho uma disjunção, ó, o ou, ó, disjunção aqui. Lembrando que pela lei de Morgan, pelas leis de Morgan, a negação do P ou Q
nega o P, nega o Q, transforma o ou no I, ó. Então, a negação do ou, na prática, vai ser o I. Então, vamos lá. Para eu negar isso, eu vou trocar o toda por alguma não é. E vou trocar o ou pelo I, tá bom? Então, vamos lá. Como é que ficaria após essa troca aqui? Alguma cobra não é verde e não é venenosa. Tá bom? Troco toda por alguma não é. Então, alguma cobra não é verde e não é venenosa. Porque, ó, eu tenho que negar a primeira, negar a segunda, trocar o ou pelo i. É o que diz a lei de Morgan. Ó, trocou toda por alguma não é. Alguma cobra não é verde e não é venenosa. Então, ficaria assim, ó. Alguma cobra não é verde e não é venenosa. Tem ela aqui? Tem, mas não escrita desse jeito. Então, vamos buscar sinônimos, tá? Ela não está exatamente desse jeito, mas eu vou buscar um sinônimo. Vamos lá. Alguma cobra, existe cobra. Ó, então, existe cobra que não é verde e também não é venenosa, ou seja, que nem é venenosa. Poderia achar um sinônimo. O alguma cobra, ou existe cobra. Se tem alguma cobra, existe alguma cobra. Que não é verde e não é venenosa. Ou seja, não é verde e nem venenosa. Essa resposta está aqui, ó. Então é só você fazer a negação. Se tiver desse jeitinho aqui, você já marca. Se não tiver, busca os sinônimos das palavras para adequar a alternativa. Nesse caso aqui, ó, nossa resposta adequada está exatamente na alternativa C. C de casa, tá? Então, questãozinha bem manjada, bem tranquila, tá? Já apareceu uma questão parecida com essa na prova de agente censitário de informática, que foi a prova, né, do mês de fevereiro. Então, inclusive, já está resolvida aqui no canal, na playlist lá das questões de concurso do IBGE, tá? É só você comparar e você vai ver que é basicamente a mesma coisa, tá? Ele só mudou aí as proposições. Tranquilo? Então, mais uma questãozinha muito legal aí resolvida. Se gostou da dica, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e dá essa ajuda aí pra gente, tá bom? Um abraço. Daqui a pouquinho a gente coloca o vídeo, próximo vídeo, com a questão de número 18. Um abraço e eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Questão número 18 da prova de agente censitário, raciocínio lógico aí, questão da prova do IBGE, que ocorreu ontem, domingo, dia 10 de abril. Tá? Questão bem tranquila, basta que você faça uma boa leitura do enunciado, não tem problema. É aritmética, gente, questão de aritmética, tá bom? Diz assim, ó, Lorena tinha 135 residências para visitar e Pilar tinha 42 a menos do que Lorena. Houve uma alteração na programação e 12 residências que seriam visitadas por Lorena passaram para Pilar. Não houve outras alterações. Agora, o número de residências a serem visitadas que Pilar tem a menos do que Lorena é... Vamos lá. Vamos analisar o antes e o depois, tá? Antes, Lorena tinha 135 residências para visitar. E a Pilar tinha 42 a menos. Então, se eu pegar essa quantidade aqui e tirar 42, eu descubro a quantidade de casas, de residências que a Pilar tinha para visitar. Então, a Pilar vai ter 135 menos 42, 93, tá bom? A princípio, Lorena tinha 135 e Pilar 42 a menos. 135 menos 42, 93. Houve uma alteração na programação e 12 residências que seriam visitadas por Lorena passaram para Pilar.
Ou seja, eu tirei 12 de Lorena e coloquei essas 12 para Pilar. Então, Lorena ficou com 12 a menos do que o que eu tinha, né, o que ela tinha, e a Pilar vai ficar com 12 a mais do que ela já tinha, né? Ó, a Lorena perde 12 residências e a Lorena ganha, perdão, a Lorena perde e a Pilar ganha, né? A Lorena perde 12 e a Pilar ganha 12. Então, a Lorena vai ficar agora com 135 menos 12, dá 123, ó. Tira 12 dela, e essas 12 coloca para a Pilar. A Pilar já tinha 93, mas as 12 que ela recebeu, 105. Veja que a Lorena ainda tem residências a mais para visitar. Quantas a mais? Para saber quantas a mais, é só fazer aqui. 123 menos 105. 123 menos 105 vai dar o quê? Vai dar 18, né? 18, minha resposta está aqui, a alternativa D, tá bom? Questão de aritmética simples, nem tem muito o que comentar aí, tá? Tranquilo? Bem fácil, né? Muito fácil. Essa prova estava muito fácil, tá? Uma ou outra questão mais manjada de concurso, mas nada que quem já estuda para concurso tenha se surpreendido, tá? É uma prova que, se você perder alguma questão, você errar algumas questões, sua colocação vai ficar bem abaixo, né? Então, era uma prova para você fechar, tá? Via de regra, é uma prova para você fechar. Tranquilo? Então, mais uma questão aí resolvida, já chegamos na 18, ainda temos a 19 e a 20 que eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Não saiam daí, daqui a pouco eu volto. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Valeu, eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Chegamos à penúltima questão da nossa prova de raciocínio lógico para o cargo de agente censitário do IBGE, prova que ocorreu ontem, dia 10 de abril, no turno da tarde. E aí a gente já está comentando as questões aí para você ficar ligado, ver o que você acertou, o que você errou. E aí vem essa questãozinha aí, que é uma questãozinha matemática lá de quinta série, né? Sexto ano. Ó, ó o que ele diz. Seja x igual a 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 menos 1 terço. O valor de x é... Bom, essa questão, a princípio, ela assusta, tá? Porque ela é grande, ela é esquisita. Agora, vamos lá. Como é que eu posso resolver essa questão sem ter muito problema? Por etapas. Fatia a tua resolução, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai começar a resolver ela de dentro para fora, tá? Ó, de dentro para fora. Vou começar aqui, gente, por essa primeira operaçãozinha aqui, ó, 1 menos 1 terço, tá? Ó, aqui eu tenho 1 menos 1 terço. Não sei se está bem visível para vocês, eu tentei ampliar ao máximo aí, mas não sei se a nitidez está legal. Aqui é 1 menos 1 terço. Então, o que seria 1 menos 1 terço? É você pegar um inteiro, tá? E tirar uma parte de 3. 1 terço é você pegar esse inteiro, dividir em 3 partes e tirar uma parte. Então, se você tem um inteiro, você tem 3 partes de 3. Vamos pensar assim. Se você tem um inteiro, você tem 3 partes de 3. Você vai tirar uma parte de 3, vão sobrar 2 partes de 3, 2 terços. Tá? Não precisa nada de tirar MMC, aquela coisa toda. Vamos pela lógica. Você tem um inteiro. Você divide ele em 3 partes. Você tira uma parte das 3, sobram as outras 2 de 3. Então, aqui, ó, aonde eu tenho esse círculozinho aqui, ó, onde eu estou apontando aqui para vocês, eu vou colocar 2 terços, tá bom? Então, lembra que no lugar de 1 menos 1 terço, eu vou ter agora 2 terços, 2 partes de 3, tá bom? Terminou essa partezinha? Vem para essa maiorzinha aqui, ó. Então, você vai ter 1 sobre o resultado disso, que é
2/3. Tá? Ó. O que é 1/2? 1/2 é você inverter o 2/3. Ó, 1 sobre alguma coisa é você inverter aquela coisa. O que é inverter? O de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo. Então, se eu estou invertendo 2/3, ó, o 3 de baixo vai para cima, o 2 de cima vai para baixo. Então, quem é o inverso de 2/3? 3/2. Tá? Ó, isso aqui tudo agora você vai trocar por 3/2. Tá bom? Ó, onde tem essa parte circulada, você vai trocar agora por 3/2. Beleza? Fez isso? Ó, isso aqui tudo agora é 3/2. Vamos avançar um pouquinho? Bora para cá agora. Eu vou ter 1 mais isso aqui tudo, que eu já sei que é 3/2. Então, vou ter 1 mais 3/2. O que é 1 mais 3/2? Vamos pensar assim. 3/2 é você pegar o inteiro, dividir em duas partes e pegar 3. Tá? Ó, você vai pegar o inteiro, dividir em duas partes e pegar 3. Ou seja, você vai ter 1 inteiro e meio, né? Se você vai pegar cada inteiro e dividir em duas partes, e você tem 3, você tem 1 inteiro e meio. Certo? Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar com mais um inteiro. Então, eu vou ter 2 inteiros e meio. Ó, eu tinha 1 inteiro e meio. E agora eu vou ter mais um inteiro. Vou ficar 2 inteiros e meio. O que seriam 2 inteiros e meio? Seria você pegar cada inteiro e dividir em duas partes. Você teria 2, 4, 5 partes de 2. 5 partes de um inteiro dividido por 2. Ou então, se você pensar que aqui está dividido em duas partes o inteiro, aqui eu também estaria dividido em duas partes o inteiro. Eu tenho duas partes de 2. Ó. O inteiro, se eu for dividir em duas partes, vai ficar 2 partes de 2. Então, 2 partes de 2 com 3 partes de 2 vai dar o quê? 5 partes de 2. E isso aqui tudo, ó, é 5 partes de 2, é 5/2, tá? Beleza. Vou avançar mais um pouquinho? Vou para cá agora, ó. Eu vou ter 1 sobre isso aqui tudo, que é 5/2. Então, eu vou ter 1 sobre 5/2. Vou ter o inverso de 5/2. Inverter é o quê? O de cima vai para baixo, o de baixo vai para cima. Então, vou ficar com o 2 para cima, o 5 para baixo. 2/5, ó, 2 de 5. Se eu for dividir 2 por 5, fazendo essa continha na mão, né? Porque eu não podia usar a calculadora lá, eu vou ter o quê? 0,4, certo? Então, eu vou ter 4 décimos. Então, isso aqui tudo vale 4 décimos. E aí, finalmente, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 mais isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu tenho 1 mais isso aqui. Ou seja, eu vou ter 1 mais 4 décimos. Ou seja, 1 mais 0,4, que dá 1,4. E aí a gente chega à nossa resposta justamente na alternativa C. Convenhamos, é uma questão chatinha? É uma questão chatinha. Mas, se apareceu lá na prova, a obrigação da gente que quer passar no concurso é acertá-la, tá? Veja que aí eu não precisei utilizar processo nenhum de MMC, de dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. Eu tentei mostrar para vocês da maneira mais prática possível, tá? Para você chegar à resposta de uma maneira bem suave, tranquila, beleza? Então tá aí a nossa sugestão, tá? Resolver essa expressão grande por etapas e aí você chega à tua resposta de uma maneira bem tranquila, certo? Então, se gostou da dica, deixa o likezinho aqui. Se pintar alguma dúvida, também pode deixar um comentário aqui que a gente discute um pouquinho depois, mais detalhadamente essa questão, tá? Não que a gente não tenha trabalhado detalhes aqui, tá? Mas se você precisar de mais algum detalhe, pode deixar o seu comentário aqui no vídeo que a gente atende você tranquilamente, certo? Então, muito obrigado aí, agradeço demais a atenção de vocês e daqui a pouquinho eu estou voltando para a última questão dessa nossa prova de agente censitário municipal, prova de raciocínio lógico. Tranquilo? Então, um abraço a todos, muito obrigado e eu fui.
E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Última questão da nossa prova de raciocínio lógico, cargo de agente censitário do IBGE 2022, prova essa que foi realizada ontem, domingo, dia 10 de abril, tá? Com a prova do turno da tarde, tá? E aí a gente chega à última questão. Eu acredito que da prova, essa daqui foi a questão que talvez tenha um maior nível de dificuldade. De todas elas, dentre todas elas, talvez essa seja a mais, um nível de dificuldade um pouquinho mais elevado. Não quer dizer que ela seja difícil, tá? Mas dentre todas, acredito que essa daí é a que tem um nível de dificuldade um pouquinho maior, tá? E a gente vai precisar de uma certa atenção para responder direitinho essa questão, tá? Então diz assim, ó. Sabe-se que 10% de x equivalem a 25% de y. Assim, y corresponde a n% de x. O valor de n é... Então, ó, eu tenho uma equivalência entre x e y, e a partir daqui eu quero saber o y corresponde a quantos por cento de x. Vamos por etapas. Primeira coisa, porcentagem. É uma fração de denominador 100, tá? Quando você tem alguma coisa por cento, você tem alguma coisa dividida por 100. 10%, 10 por 100. 25%, 25%, tá? Essa preposição de, eu sempre falo para vocês, ela dá a ideia de multiplicação. Então, onde aparecer essa preposição de, eu tenho obrigatoriamente uma multiplicação, tá? Então, como é que eu poderia escrever melhor essa equivalência aqui, ó, que ele dá na primeira parte da nossa questão? Eu poderia escrever assim, ó, 10% de x equivale, é igual a 25% de y. 10%, 10 sobre x, o de é vezes. Então, vou ter 10 sobre 100 vezes x. Vem a igualdade, 25%, 25 sobre 100, vezes, que é o de y. É uma igualdade, certo? Tem um denominador 100 de um lado, do outro. Quando eu tenho uma igualdade, se eu tiver uma mesma coisa dos dois lados, eu posso cancelar esses dois lados e deixar a equação mais simples. Bora eliminar esses denominadores, evitar a fração. E aí o que é que vai sobrar? 10 vezes x, 10x, igual a 25 vezes y, 25y. Tá? Vou observar que o 10 dá para dividir por 5 e o 25 dá para dividir por 5 também. Bora dividir todo mundo por 5. Vai ficar assim, ó, 10x dividido por 5 dá 2x. 25y dividido por 5 dá 5y. Tá? Então, o que eu fiz daqui para cá? Dividir o lado esquerdo por 5, dividir o lado direito por 5. A mesma coisa que eu fiz na esquerda, eu fiz na direita, e a igualdade, ela se manteve, certo? Toda vez que eu faço uma mesma modificação de um lado e do outro da igualdade, a igualdade se mantém, ela permanece igual, tá? Aí vamos lá. Ele quer saber o seguinte, y corresponde a quantos por cento de x? Então, ele quer y igual a uma certa porcentagem, a uma certa fração de x. Então, se ele quer y igual a uma certa fração de x, eu vou ter que isolar o y. Então, esse 5 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Tá? Eu passo dividindo, vai ficar que 2x sobre 5 é igual a y. Se 2x sobre 5 é igual a y, y também é igual a 2x sobre 5. Só que tem um detalhe, ele quer o y como uma fração de x mais uma fração percentual. Ou seja, eu preciso transformar esses 2/5 em uma equivalente, uma fração equivalente de denominador 100, centesimal, para que ela seja transformada em porcentagem. Aí eu vou pensar assim, ó, o denominador é 5, e eu quero que ele se transforme em 100. De 5 para 100, eu vou ter que multiplicar por 20. Então, se embaixo eu multiplico por 20, em cima eu multiplico por 20 também, ó, tá? Multiplica embaixo por 20, ó, 5 vezes 20, 100. Multiplica em cima por 20 também, vai ficar 2x vezes 20,
40x. Ó, o que eu fiz aqui? Vamos de novo. De 5 para 100, multipliquei por 20. Se multiplicou por 20 embaixo, vai multiplicar por 20 em cima. 20 vezes 2x, 40x. 40 sobre 100 é a mesma coisa que 40%. 40% vezes x, 40% de x. Por quê? Porque essa multiplicação volta a ser uma preposição de. Ó, se y é n% de x e y é 40% de x, o n só pode ser 40. Né? Ó, y é n% de x e y é 40% de x. Logo, n só pode ser 40. Se o n é 40, o valor de n é letra A. Letra A, a nossa respostinha aí da última questão da prova de raciocínio lógico de hoje. Tá bom? Então, em linhas gerais, que posso falar dessa prova? Uma prova tranquila, tá? É uma prova para você, candidato, que se preparou e que quer assumir o cargo de agente censitário. Era uma prova para você acertar pelo menos todas as questões de matemática. Não tinha nenhuma coisa aí que fugia do normal, tá? Essa prova ela está nivelada por baixo. Então, se você errar uma, duas questões por vacilo, dificilmente você vai conseguir a sua vaga. Dificilmente. Não estou querendo dizer que você não vai conseguir, mas dificilmente você vai conseguir. Por quê? Porque o nível dos candidatos é alto também, né? A galera está estudando para esse concurso há muito tempo. Então, a galera que já vem se preparando não é esse tipo de questões. Costuma fechar essa prova aí. Tranquilo? Então, prova tranquila, sem nenhuma decorrência, sem nenhuma questão que necessite a gente entrar com recurso, tá? Uma prova tranquila, digna da Fundação Getúlio Vargas. Tranquilo? Então, terminamos por aqui a nossa resolução de agente censitário. Ontem nós fizemos a resolução da prova de recenseador. Todas essas questões estão organizadas numa playlist aqui no canal, a playlist IBGE, onde a gente tem a resolução de 4 provas diferentes, né? Agente censitário de informática, o recenseador, essa censitário de hoje, e a gente tem mais uma, que foi uma prova anterior, que eu resolvi colocar meio que uma preparação aí para vocês fazerem essa prova de ontem. Tranquilo? Então, obrigado aí pela atenção de todos. Espero que tenham gostado aí do nosso comentário das 10 questões da prova de raciocínio lógico, tá? Se gostou, deixa o like nos vídeos aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dê aquela moral, dê aquele apoio e compartilhe os vídeos aí para que as pessoas possam ver que o material é bom, que o material é interessante, tá? Tem muita coisa legal aí de se aprender nesses vídeos e a gente possa ficar famoso aí no YouTube, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima e tomara que vocês tenham conseguido aí a vaga de vocês no IBGE. Tranquilo? Vou ficando por aqui, um abraço e como eu sempre digo, eu fui.